de uma forma poética realmente marcante. Veja só, o verdadeiro problema com o Nord Stream não é que ele foi destruído, é que ele foi construído. Mensagens como essa, e claro a decisão polaca, estão apavorando Budapeste. Assim como os pipelines Nord Stream, a Hungria também tem um duto que vem da Rússia, e que Putin usa para financiar sua guerra. Pare por aí. Sons de buzinas ecoando nas ruas, enquanto multidões agitadas marcham. Sentiu o cheiro de adrenalina no ar, e o calor da revolta queimando sob a pele. A Hungria sabe, esse duto é o coração de seu medo. Ele serpenteia pelo território bielorrusso, cruza a Ucrânia, rumo à Eslováquia e Hungria. É isso que mantém Orbán acordado à noite, inquieto, suando frio diante do inevitável. Você já imaginou a humilhação de ver seu aliado exposto como vilão? Será que a própria nação retomará o controle, tirando de minhas mãos o fluxo vital? Mas espere, para Putin, esse é um duto crucial. Nos últimos 2 anos, ele lucrou bilhões a cada ano, driblando as sanções. Uma maneira brilhante de contornar as regras do jogo. Quando vi o mapa há meses, perguntei-me, por que a Ucrânia não fecha o trecho que atravessa seu solo? A resposta é simples, ela não quer irritar a União Europeia. Kiev espera a permissão da UE para bloquear, e Bruxelas tentou aprovar leis múltiplas para isso. Sempre bloqueado pelo veto húngaro. Visualize a tensão crescendo, o ar pesado com segredos de petróleo, o toque escorregadio de decisões tomadas nas sombras. Orbán, traído por sua própria teimosia, enfrenta agora o fantasma de sua aliança. E se a Hungria perdesse esse sangue vital, transformando o líder em um pária solitário? O que aconteceria se o veto virasse contra ele, revelando uma traição inesperada aos olhos mundiais? Olhe a reação do ministro das Relações Exteriores húngaro para entender o pânico. Para quem não conhece o X, o primeiro tweet veio do primeiro-ministro polonês, dizendo que tribunais negaram a extradição. O ministro húngaro respondeu, escandaloso segundo a Polônia. Se não gostar de infraestrutura na Europa, pode simplesmente explodi-la. Isso dá permissão antecipada a atentados terroristas. A Polônia não só libertou, mas celebra o terrorista. A que ponto chegamos no Estado de Direito europeu? Sinta o pulso acelerado desse confronto, o gosto amargo de dissidência no ar, o eco de palavras cortantes reverberando no silêncio digital. Você acreditaria que diante do julgamento polonês, oficiais húngaros estão preocupados em manter o duto vivo? Imagine Orbán com o coração martelando no peito, sabendo que o aliado polonês pode inspirar outros a agir. Como ele se defendeu dessa fria reviravolta, traçando linhas na areia política, enquanto o mundo assiste? Por que o ministro chama isso de celebração de loucura, expondo a fragilidade das alianças na Europa atual? O capítulo atual da luta na Europa está sendo escrito nas ruas da Hungria. Recentemente, uma decisão impactante de um tribunal europeu declarou que sabotar a energia russa não é criminal, mas sim um ato de legítima defesa. Essa nova realidade legal transforma o oleoduto da Rússia, uma das últimas grandes artérias de petróleo na Europa, em um alvo legítimo. E quem mais está preocupado com essa mudança senão Viktor Orbán, o aliado mais próximo de Putin na região? Na capital, Budapeste, centenas de milhares de húngaros saíram às ruas. O grito unânime é claro: russos, voltem para casa. Orbán, que havia construído sua carreira apostando no relacionamento com a Rússia e no apoio do partido, agora se vê encurralado. O medo é palpável. Ele critica abertamente a União Europeia, mas a polícia nas ruas húngaras tem um sinal de alerta. A insatisfação popular está subindo. Os tempos de glória política de Orbán podem estar chegando ao fim. Enquanto isso, as alianças internacionais mudam rapidamente. A Rússia, enfrentando uma guerra, reforça seus laços com outros países. A Hungria se posiciona como um ponto delicado neste tabuleiro de xadrez global. Orbán constantemente usa a retórica de paz e não sacrifício, mas a multidão não hesita em comparar sua política com a tirania soviética que sua nação enfrentou em 1956. O cenário se intensifica. A recente declaração de um juiz polonês afirma que ações como essa são justas, especialmente quando um invasor está em ação. A sabedoria popular ecoa: se o agressor bombardeia sua nação, é moralmente aceitável retaliar. Essa retórica acirra ainda mais os ânimos. Enquanto Orbán tenta defender suas decisões perante a pressão da comunidade internacional. No momento tenso, Orbán é questionado sobre o seu relacionamento contínuo com a Rússia, revelando sua defesa geográfica. A Hungria é um país sem saída para o mar e precisa da energia russa.
No entanto, sanções Trump estão se aproximando, e a economia da Hungria já está cambaleando. Por trás das cenas, Orbán busca desesperadamente o apoio dos Estados Unidos, tentando garantir uma exceção nas sanções, enquanto os húngaros se perguntam até quando ele pode manter essa frágil posição. Nesse meio tempo, a verdade é inegável. A dependência da Hungria do petróleo russo pode não durar. O oleoduto Druzhba, vital para o abastecimento húngaro, está sob tensão crescente. Em um contexto de hostilidade, as palavras de um promotor polonês ressoam, afirmando que um atacante não é obrigado a proteger os bens do inimigo. O jogo é perigoso e as consequências são reais. Frente a isso, a memória dos eventos de 1956 e da luta pela liberdade constantemente ameaçada pela tirania russa reafirma o sentimento nacionalista húngaro e a necessidade de resistência. O que será que o futuro reserva para Orbán e para a Hungria? O eco das vozes nas ruas se intensifica, e a luta pela liberdade parece longe de terminar. Após a marcação de um momento histórico em 23 de outubro, a lembrança da Revolução Húngara de 1956 relembra um levante contra a opressão soviética. Naquele tempo, os húngaros se uniram, formando um movimento espontâneo contra a repressão. O clamor popular em Budapeste, com mais de 100 mil pessoas marchando, era simples e poderoso. Eles exigiam liberdade, o fim do regime comunista e a retirada das tropas soviéticas. À medida que a manifestação ganhava força, a pressão sobre o governo comunista aumentava. Com o crescimento da insatisfação popular, a velha guarda governamental sentiu seu domínio ameaçado. Em resposta à crescente demanda por liberdade, instalaram Irinage como um novo primeiro-ministro, um homem que havia sido removido do poder por suas visões liberais. Sua nomeação trouxe esperança de mudança, incluindo a ideia de retirar a Hungria do Pacto de Varsóvia, um movimento que desafiaria a influência soviética. Entretanto, a atmosfera de esperança se dissipou rapidamente. Em novembro de 1956, a brutal resposta soviética chegou em forma de um ataque sanguinário, com 200 mil soldados e milhares de tanques invadindo Budapeste. As ruas da cidade, que durante dias ecoaram gritos de liberdade e resistência, tornaram-se um cenário de destruição. A resistência húngara, por mais heroica que fosse, foi esmagada sob a força militar soviética. Com o novo governo deposto e seus líderes comunais enfrentando a execução, a mensagem se tornou clara. Em todo o bloco soviético, não haveria espaço para insurgências. E assim, esse lamento profundo e angustiante de um povo que por um breve momento sonhou com a liberdade, ecoa até hoje em meio às tensões entre a Hungria e a Rússia. Os húngaros se lembram desse passado doloroso, e essas lembranças colidem com a atualidade, onde líderes e manifestantes levantam suas vozes novamente contra a opressão e a corrupção. Mas, o que está em jogo hoje? Como o espectro da história se entrelaça com a luta presente? O que os manifestantes de hoje podem aprender com os heróis de 1956? A revolta se intensifica à medida que as vozes clamam por liberdade novamente. A história recente da Hungria está imersa em contrastes e tensões. Após a queda do governo de Irinage, um novo governador foi instaurado, mas a mudança não trouxe paz. Em meio a um ambiente de repressão, 200 mil húngaros foram obrigados a retornar ao país, um cenário de desespero que se seguiu a dias de esperança por um futuro melhor. Agora, essa memória de 1956 ecoa, especialmente sob a liderança de Viktor Orbán. Suas decisões políticas reacenderam a fúria do povo, especialmente em tempos de guerra na Ucrânia. O líder da oposição, Péter Markizai, emergiu como uma figura polarizadora, ganhando apoio rápido e expressivo em meio ao descontentamento com a corrupção e a economia estagnada. Enquanto Orbán se apresenta como um pacifista, muitos húngaros veem suas políticas como ecoando a tirania soviética da qual seu país se levantou há décadas. Recentemente em um comício, Markizai fez um discurso poderoso. Ele falou sobre os húngaros que deram suas vidas pela liberdade e pela pátria, convoca os presentes a honrar a memória dos heróis de 1956. As palavras carregadas de emoção ressoaram na multidão, unindo as vozes em um clamor por mudança. Entretanto, a situação é delicada. Desde o início da invasão russa, a Hungria se destacou como uma das poucas nações europeias que continua comprando petróleo da Rússia. Orbán tem pago bilhões a Vladimir Putin, dinheiro que direta ou indiretamente, tem sido usado para o ataque a civis ucranianos. Ao ser questionado sobre suas decisões, Orbán se defende dizendo que a geografia da Hungria, cercada por terra, a obriga à dependência do petróleo russo.
Ele afirma: eu não posso mudar a geografia. Mas a pergunta que paira é: até quando Orbán conseguirá navegar por essas águas turbulentas sem enfrentar consequências severas? Como a Hungria pode escapar da armadilha que se tornou sua política externa? A tensão só aumenta enquanto os húngaros se preparam para um futuro incerto, e a oposição ganha força. A luta do povo húngaro entre a memória do passado e os desafios do presente está longe de acabar. O que será que vem a seguir? O despertar da nação se aproxima, e as repercussões das decisões de Orbán podem moldar o futuro da Hungria de maneiras que ninguém conseguiu prever. Orbán lutava desesperadamente contra sanções que ameaçavam cortar o acesso ao óleo russo, mas a Hungria pode logo enfrentar um problema ainda maior: o bloqueio total da Druzhba, o pipeline que a conecta a Moscou. Imagine o cheiro metálico do fogo em 2022, explosões ecoando como trovões subterrâneos, rachando o mar Báltico enquanto Nord Stream 1 e Nord Stream 2, essas artérias de gás natural da Rússia para a Alemanha, eram destruídas por mãos desconhecidas. Quem ousou sabotar esses tentáculos russos? Um ato que ecoa agora como autodefesa absoluta. Último mês, promotores alemães emitiram um mandado de prisão chocante. Alvo: um ucraniano vivendo na Polônia, parte de uma equipe de 7 que supostamente explodiu os pipelines. Queriam extraditá-lo para julgamento, mas a Polônia rejeitou com um golpe que humilhou Orbán e seus aliados russos. O juiz polonês declarou: se a Ucrânia e suas forças especiais organizaram uma missão armada para destruir pipelines do inimigo, isso não era crime. Pelo contrário, era justificado, racional e justo. Você sente o peso dessa revelação? Esses tubos de aço grosso, pulsando com gás poisonoso, agora expostos como vulneráveis símbolos da opressão de Putin. Mas o juiz não confirma a culpa dele, ainda sem julgamento, sem veredicto definitivo. Ainda assim, argumenta que mesmo se ele participou, seria legítimo. A Rússia invade a Ucrânia, bombardeando cidades inocentes, e a Ucrânia não tem obrigação de proteger ativos russos que financiam mortes. Baseado nessa lógica feroz, o pedido alemão foi rejeitado. E os promotores poloneses? Confirmaram publicamente que não vão apelar. Isso deixa Orbán tremendo. O mundo questiona se sabotar energia russa é crime ou defesa, e seu pipeline poder virar alvo. O que dirá a Bruxelas diante dessa virada inesperada? Para explicar melhor, o vice-primeiro-ministro polonês, Radzislaw Sikorski, expôs a verdade crua com palavras que queimam como fogo vivo. Quando um agressor estrangeiro bombardeia seu país, você pode legitimamente retaliar sabotando sua capacidade de financiar a guerra. É autodefesa pura. Sikorski, com sua carisma afiada, virou ícone. Não medo de chamar Putin de iludido com suposições hiperotimistas sobre dominar a Ucrânia. Orbán, preso entre alianças fracas, deve sentir o chão ceder. Seria essa decisão polonesa o sinal para outros atacarem a Druzhba? Suspenda a respiração, porque a vingança ucraniana pode arrasar o Império Russo de Orbán. A Hungria, escolhendo o lado errado, paga o preço agora. E Putin? Perdeu pipelines, vocês acham que isso para por aí? A pressão cresce com milhões marchando contra ele? Orbán virará traidor expurgado? Aguarde a parte seguinte, onde descobriremos se essa fúria popular derruba governos. Orbán enfrenta a crescente pressão das sanções que ameaçam cortar o acesso ao petróleo russo, mas um problema ainda mais crítico pode surgir para a Hungria: o bloqueio total do oleoduto Druzhba que a conecta a Moscovo. É impossível não recordar o ambiente tenso de 2022, onde um cheiro metálico pairava no ar, intercalado por explosões que ecoavam como trovões sepulcrais. Enquanto os oleodutos Nord Stream 1 e 2, fundamentais para o transporte de gás da Rússia para a Alemanha, eram destruídos por forças desconhecidas. Quem seria capaz de realizar tal ato de sabotagem? Um gesto que agora pode ser interpretado como um ato de autodefesa. Recentemente, as autoridades alemãs emitiram um mandado de prisão surpreendente que acusava um ucraniano vivendo na Polônia de fazer parte de uma equipe responsável pela explosão dos oleodutos. O objetivo era extraditá-lo para que pudesse ser julgado. Contudo, a Polônia, em uma reviravolta inesperada, negou o pedido, trazendo um grande embaraço para Orbán e seus aliados russos. O juiz polonês proferiu a ousada declaração de que se a Ucrânia e suas forças especiais organizaram a destruição dos oleodutos do inimigo, tal ato não é crime. Na verdade, é justificado e apropriado. Você consegue sentir a gravidade dessa decisão? Os oleodutos que antes pareciam ser o símbolo inabalável do poder russo, agora se mostram vulneráveis diante de uma lógica implacável.
O juiz, embora não tenha confirmado a culpa do acusado, sem um julgamento conclusivo, e argumentou que se o mesmo tivesse participado, seria legitimamente defensável. Afinal, com a Rússia invadindo a Ucrânia e fins com civis, a Ucrânia não tem a obrigação de proteger os ativos que financiam esses ataques. Mesmo sem apelações dos promotores, essa rejeição do pedido alemão deixou Orbán em um estado de tremor, enquanto o mundo debate sobre a legitimidade da sabotagem e sobre sua própria estrutura de relações. O que Bruxelas irá fazer com esse novo cenário? Radosław Sikorski, o vice-primeiro-ministro polonês, articulou essa realidade de forma potente e direta. Quando seu país é bombardeado, você tem o direito legítimo de retaliar. É autodefesa na sua forma mais pura. Enquanto isso, a Hungria, cercada por alianças incertas, vê seu solo se desestabilizar. Essa decisão polonesa poderia ser um sinal para outros países atacarem o Druzhba? O que vem a seguir pode ser ainda mais explosivo, as manifestações populacionais se intensificam. Orbán se tornará um traidor expurgado em sua própria nação? Prepare-se para o desenrolar desses eventos, onde a fúria popular pode ser um determinante poderoso que derruba governos. O recente cenário na Europa se intensifica com a Hungria enfrentando um dilema crucial. O governo de Viktor Orbán está sendo pressionado por um crescente descontentamento popular, enquanto milhões de húngaros marcham pelas ruas clamando contra a influência russa em seu país. A situação é tensa e a pergunta que ecoa entre os manifestantes é: Orbán pode ser considerado um traidor? E a tensão não para por aí. Em um contexto histórico, a Polônia se destaca com uma declaração impactante de seu vice-primeiro-ministro, Radosław Sikorski. Ele afirma que quando um agressor estrangeiro ataca sua nação, é justificado retaliar, até mesmo sabotando a capacidade do agressor de financiar a guerra. Uma perspectiva reveladora que deixa a Hungria preocupada. De fato, essa postura causa receios, especialmente com os laços feitos ao longo dos últimos anos com a Rússia. As advertências soam cada vez mais altas, enquanto as manifestações se intensificam. O que Orbán não parece perceber é que a inflação e a corrupção estão corroendo suas bases de apoio. Ele, que se posiciona com uma mensagem de paz, está agora sendo comparado à opressão soviética que o povo húngaro enfrentou em 1956. Emoções à flor da pele, o passado se entrelaça com o presente e as pessoas exigem mudanças. Recentemente, um evento no qual o líder da oposição, Péter Magyar, falou emocionou a multidão. Ele evocou os mártires da Revolução de 1956 e instou os húngaros a se unirem contra a opressão moderna. Devemos nos lembrar dos que lutaram por nossa liberdade, disse ele, galvanizando os presentes. Suas palavras ecoaram não apenas entre os apoiadores, mas também entre os críticos de Orbán, que se questionam sobre o futuro da nação. O impacto da guerra na Ucrânia intensificou os desafios da Hungria, que há anos se recusa a interromper a compra de petróleo russo. Com bilhões de dólares sacados da economia húngara, os cidadãos começam a sentir as consequências diretas dessa dependência. Orbán tenta justificar a situação, mas suas palavras não convencem mais as ruas que antes o apoiavam. Cada vez mais, o jornalista e o povo se perguntam: até quando esta situação seguirá? E em meio a essa agitação, outro fator surge, a possibilidade de um boicote internacional ao petróleo russo, colocando ainda mais pressão sobre Orbán e sua administração. O que acontecerá quando a Hungria for forçada a escolher entre seguir suas próprias políticas desastrosas ou se submeter à pressão internacional? O tempo é curto, e o futuro está incerto. Com cada nova decisão tomada por Orbán, a tensão se torna palpável. A relação com a Rússia é um fio delicado, que pode romper a qualquer momento, levando a consequências inesperadas. As vozes dos manifestantes soam cada vez mais alto, e a história húngara pode estar prestes a se repetir. Resta saber se essa fúria popular será suficiente para derrubar um governo que parece cada vez mais estacionado em suas crenças e alianças. Se a Hungria se inclinar para a mudança, ou permanecer presa na inércia, fica a pergunta: até quando Orbán poder sustentar seu governo enquanto a multidão clama por justiça e liberdade? O desenrolar dos eventos nas próximas semanas deve trazer novas reviravoltas que podem mudar o curso da história húngara. A luta pela liberdade, uma vez mais, pode muito bem estar no horizonte. O cenário atual da luta pela liberdade na Europa está sendo desenhado nas vibrantes e fervorosas ruas da Hungria. Recentemente, uma decisão surpreendente de um tribunal europeu declarou que sabotar a energia russa não é apenas aceitável, mas um ato legítimo de defesa.
Essa nova realidade transforma o oleoduto da Rússia, um dos últimos grandes canais de petróleo na Europa, em um alvo legítimo. E quem está mais alarmado com essa mudança que Viktor Orbán, o aliado mais próximo de Putin na região? Em Budapeste, multidões se levantam, ecoando uma mensagem poderosa: russos, voltem para casa. Orbán, que por anos construiu sua carreira em cima do apoio da Rússia, agora se vê encurralado. A tensão é palpável. Embora critique a União Europeia, a insatisfação crescente da população está escandalosamente visível, alertando seus funcionários e policiais. O reinado de Orbán pode estar se aproximando do fim. Enquanto isso, o tabuleiro global se reconfigura rapidamente. A Rússia, em plena guerra, solidifica suas alianças, enquanto a Hungria se torna um ponto delicado nesse jogo de xadrez. Orbán continua a evocar um discurso de paz, mas a multidão nas ruas faz ecoar comparações de sua política com as tiranias soviéticas do passado, especialmente a Revolução de 1956. Em uma reviravolta que eletrifica o ambiente, um juiz polonês declarou que ações de sabotagem contra um invasor são não apenas justas, mas moralmente necessárias. Isso alimenta ainda mais a indignação popular, enquanto Orbán se debate para justificar suas decisões sob a pressão internacional crescente. Em uma emergência palpável, ele é questionado sobre seus laços com a Rússia, oferecendo como resposta a geografia da Hungria, um país enclavado, dependente da energia russa. As sanções de Trump se aproximam, e com a economia da Hungria já fragilizada, Orbán está em uma corrida contra o tempo. Nos bastidores, ele busca apoio nos Estados Unidos, tentando assegurar uma exceção às sanções, enquanto a população questiona até quando ele conseguirá manter essa posição instável. A verdade se torna inegável. A dependência da Hungria em relação ao petróleo russo pode estar com os dias contados. O oleoduto Druzhba enfrenta uma crescente pressão. Em meio a um cenário hostil, o promotor polonês enfatiza que um país sob ataque não tem a obrigação de proteger os recursos de um agressor. O jogo fica cada vez mais perigoso e suas consequências mais reais. Regras da história e memórias da luta pela liberdade de 1956 reanimam o nacionalismo húngaro, instigando a necessidade de resistência. O futuro de Orbán e da Hungria está numa encruzilhada. O clamor nas ruas só aumenta, e a batalha pela liberdade parece longe de acabar. O que acontecerá a seguir? A luta pelo futuro da Hungria e de sua soberania está apenas começando. A história recente da Hungria é marcada por contrastes e tensões profundas. Após a queda do governo de Iri Nagy, uma nova liderança foi instalada, mas a paz parecia algo distante. Em meio a um clima de repressão, cerca de 200 mil húngaros foram gentilmente forçados a voltar ao país, um cenário de desespero após um breve momento de esperança. Essa memória de 1956 ressurge com a força de um eco no presente, especialmente sob o governo de Viktor Orbán. Suas escolhas políticas reanimaram a indignação popular, especialmente em tempos calculados de convenções e guerra na Ucrânia. Assim surge Péter Marczai, um opositor que rapidamente se torna um nome em evidência, angariando apoio diante do crescente descontentamento com a corrupção e a estagnação econômica. Embora Orbán se posicione como um pacifista para muitos húngaros, suas políticas ressoam com as lembranças da tirania soviética da qual seu povo lutou para se libertar. Recentemente, em um comício que eletrificou os ânimos, Marczai falou sobre os húngaros que se sacrificaram pela liberdade e pela pátria. Ele convocou todos a honrar os heróis de 1956, suas palavras tocantes criando uma onda de emoção que uniu os presentes em clamor por transformação. Entretanto, a situação é tensa e delicada. Desde que teve início a invasão russa, a Hungria se destaca como uma das poucas nações europeias que continuam a comprar petróleo da Rússia. Orbán tem injetado bilhões nas mãos de Vladimir Putin, um dinheiro que, de maneira assustadora, acaba financiando ataques a civis ucranianos. Quando questionado sobre suas decisões, Orbán se defende afirmando que a geografia da Hungria, cercada por terra, a obriga a depender do petróleo russo. Ele insiste: não posso mudar a geografia. Mas a grande questão permanece: até quando ele navegará por essas águas turbulentas sem arcar com consequências sérias? Como conseguirá a Hungria escapar da armadilha que sua política externa se tornou? Com os ânimos em alta e a oposição ganhando força, a luta entre as memórias do passado e os desafios do presente está apenas começando. O que estará reservado para o futuro? O despertar da nação parece cada vez mais próximo, e as repercussões das decisões de Orbán podem moldar o destino da Hungria de formas que ninguém poderia imaginar.
E então, em uma nação onde os ecos do passado parecem ter ganhado vida, vencerá a resistência ou a opressão triunfará novamente? O líder húngaro, Viktor Orbán, enfrenta uma enorme pressão em meio à crescente insatisfação popular. A luta do povo da Hungria, dividida entre as cicatrizes do passado e os desafios atuais, está apenas começando. Diante das sanções que ameaçam seu acesso ao óleo russo, Orbán se vê em uma encruzilhada crítica. O bloqueio do oleoduto Druzhba que conecta a Hungria à Rússia pode se tornar uma realidade iminente. Orbán, que defende a compra de petróleo russo dizendo que não pode mudar a geografia do país, se vê numa situação complicada. A Hungria é uma nação sem saída para o mar e por isso depende dessas importações. Essa recusa em diversificar suas fontes de energia agora se transforma em um fardo pesado para a economia do país, já debilitada. Com as novas sanções dos Estados Unidos, Orbán corre contra o tempo, viajando para Washington na esperança de garantir uma exceção ao seu país. Entretanto, há uma luz no fim do túnel. A União Europeia está oferecendo alternativas viáveis para substituir o óleo russo. Uma das opções mais diretas permitiria à Hungria importar petróleo pelo mesmo preço através de um trajeto mais curto vindo da Croácia. Isso, claro, deixa Orbán em estado de pânico, pois percebe que essa mudança é urgente e necessária. A situação se complica ainda mais quando comparamos a Hungria a seus vizinhos, que já começaram a elaborar planos para se desvincular do petróleo russo. Além disso, a questão do oleoduto Druzhba, essencial para as importações húngaras, é uma preocupação central. Ao olharmos para 2022, um incidente provocador abalou as estruturas, a explosão dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que transportavam gás da Rússia para a Europa. As repercussões desse evento ainda reverberam nas decisões políticas atuais e futuras da Hungria. As incertezas pairam no ar, enquanto se questiona, até quando Orbán conseguirá manter sua política de dependência do petróleo russo? Os desdobramentos dessa crise têm potencial para mudar o estilo de vida na Hungria e despertar um sentimento nacionalista intenso. Estariam os húngaros prestes a se unir novamente, assim como fizeram em tempos de revolta contra a opressão soviética? O eco de suas vozes poderá ressoar nas ruas como uma lembrança pungente do passado, moldando um futuro que ainda é incerto. O que será necessário para unificar essa nação? O tempo dirá.